Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Ora, boa tarde, neste caso, para nós é boa tarde, bem-vindos a mais uma Hora de Ares. Vamos manter o formato da semana passada, com o convidado. Vamos abordar esta semana o tema. O tema vai ser um bocado a continuidade, porque o convidado também é o mesmo, o Dr. Vítor Raquel, da área da História Militar e da Estratégia, e também editor, porque ficou no ar no programa anterior uma série de desafios. Nós falámos como é que também, a nível da investigação, porque se reflete nas edições, no caso do Dr. Vítor Raquel como editor e de outros editores, como é que determinados efemérides, isso eu penso que é um bocado o nosso defeito, nós abordarmos os temas de acordo com as efemérides, mas pronto, se não é de outra forma, que seja assim. E de facto penso que rematámos o programa anterior com as valências que foi a evocação do centenário da Grande Guerra para se começar a estudar a história, e também a certo ponto também há publicações no âmbito da estratégia, de entender a estratégia no sentido que nós entendemos, remetida para o que foi há 100 anos atrás, que eu recordo-me que o Dr. Vítor Raquel, a quem agradeço encarecidamente o estar aqui de novo, que deixou no ar, e é um desafio para os nossos... Porque nós queremos também que o programa seja isso, que seja desafiante, que não foram os ingleses propriamente que trouxeram que trouxeram, e penso que parte de um princípio, e se o Dr. Vítor me permite, foi uma partida muito feia que a França terá pregado à Inglaterra a trazer-nos para o teatro de operações da frente ocidental. Se o professor Veludo Coelho me permite, eu permito. Não foi a Inglaterra que nos levou para lá. A Inglaterra não nos queria lá. Não nos queria lá. A Inglaterra, faço minhas as palavras dos investigadores, obviamente. Exato, era isso que eu queria desafiar um bocadinho, para depois passarmos também ao desafio, claro, que se vai pôr, de certeza. Não? A Inglaterra sugeriu que Portugal para não participar no teatro de operações europeu. Ficava-se a resolver os problemas que existiam em África, que ninguém conseguiu resolver. O Vorbeck, de facto, era um gênio da baixa estratégia, alta tática. Okay? Lá está. Falámos nele, quando falámos portanto, na guerra. Ele era um excelente estratega e um brilhante tático. Exatamente. Portanto, nem portugueses, nem belgas, nem ingleses, nem sul-africanos, quer dizer, ninguém conseguiu dar checkmate, não é? Ele só soube do fim da guerra uns dias depois, que alguém avisou o meu general, a guerra acabou, e ele terá ficado surpreendido assim. Exatamente. Portanto, e os ingleses, o que sugeriram, e isto está demonstrado nesta investigação, efetuada pelos investigadores da Academia Militar, que, inclusive, se Portugal faz tanta questão de participar, que se fica em África e, eventualmente, vamos arranjar ali um lugar nos Dardanelos, porque é um teatro de operações mais... Eu não quero... peço desculpa de interromper. Eu tenho ideia que teria lido em algum local, não sei se até foi numa das publicações, que seria, eventualmente, até Salónica. Posicionar tropas em Salónica, na zona sei que Salónica. Na região dos Dardanelos, dos Balcãs, enfim, que era um teatro de operações mais, digamos, mais macio, mais soft, não é? Porque, vamos lá ver, porque o poder político português, e o livro chama-se mesmo assim, o CEP, os militares sacrificados pela má política, portanto, só este título é um verdadeiro tratado. E aqui não há nenhuma teoria da conspiração, porque tudo ali está demonstrado documentalmente. Não é comprovado, é demonstrado. É uma interpretação dos documentos. A história dirá se haverá mais alguma coisa a acrescentar ou não. Mas nunca ficam fechados na história. Em ciência não há assuntos nem na estratégia se fecha. Nem em lado nenhum, nem na medicina, nem na ciência, nem na história, nem a ciência não se fecha, claro. Portanto, mal seria darmos por adquirido que a partir de agora não há mais nada a dizer. Isso é um contrassenso. Mas os ingleses, de facto, os ingleses não nos queriam lá. Foi o poder político português. Sim, o Afonso Costa
do Partido Democrático. A sua necessidade de afirmação na Europa. Exatamente. Como uma república. Igual à França. Pois, e talvez por questões de agenda interna. Sim. E talvez por questões de agenda interna. Convido as pessoas a lerem o livro, porque de facto está lá. Portanto, do partido do Dr. Afonso Costa, do Partido Democrático, entendeu, junto com o poder político francês, entenderam que de facto Portugal tinha que participar só no teatro de operações mais duro, mais brutal, que a humanidade conhecia até então. E quer dizer que em minutos morria mais gente do que as tropas que nós enviamos para lá. Quer dizer, isto é uma loucura. O exército português da monarquia era um exército altamente proficiente. Motivado, treinado, relativamente bem equipado para cumprir a função política ou estratégica que estava pensado, que era defender o território nacional e intervir nas colónias. Exato. E o Exército sempre demonstrou... Aliás, isso até a própria estratégia para a reconstrução da Armada, da Marinha. Sim, os avisos coloniais. Exatamente. Os avisos não, os avisos é posterior, mas as caminheiras, a política de caminheiras. Claro, uma pequena potência, na altura Portugal já era uma consciente das suas limitações e a geri-las da melhor forma. E tínhamos um conceito estratégico que assentava nesta linha de pensamento. Portanto, conter eventuais ameaças ao território nacional portanto, que as colónias faziam parte, mas a principal função do exército... E a colónia tinha que estar assegurada. Exatamente. Assim. Portanto, nunca foi pensado, a nível político e estratégico, nunca foi pensado enviar uns milhares de homens para um verdadeiro matadouro, que foi a Primeira Guerra Mundial, no teatro de operações europeu, nomeadamente no norte da Europa, não é? Portanto, na Flandres. Uma coisa, as grandes batalhas da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, matavam mais e feriam mais gente do que aquela que nós tínhamos capacidade de mobilizar, quanto mais para enviar com um corpo expedicionário que, francamente, era um nome pomposo para os 21 mil homens que foram mobilizados. 21 mil homens. Na prática, 57 mil, os 21, já era o remanescente em 1918. Quer dizer, que 30 mil conseguiram ficar inativos. Não é, exatamente, não é nada. Quer dizer, com base na escala de conflito que ali estava presente, de facto, as coisas não poderiam ter corrido de outra forma. E houve políticos e militares a chamar a atenção para esse facto. Eu não queria estar a desvendar o véu, sim, mas o pós-Lali explica muito do final da Primeira República, já para não falar das questões do Sidónio Pais, etc, que o apelidavam de germanófilo, e ele não era nada germanófilo. Mas eu não queria levantar o véu. Se deixarmos o desafio no ar, lá está, cumprimos a nossa missão. Aqui compete a quem está a ouvir e a assistir, se quiser saber mais. O livro ainda está a ser feito, lá está, eu também tenho que ter aqui alguma reserva na divulgação dos conteúdos, porque o livro não está feito, portanto não queria... Mas até nem é o livro, é o próprio tema. Não, mas eu estou a falar com base nas diversas bibliografias que eu tenho livros publicados sobre Sidónio Pais também, obviamente, mas com base num conjunto de literatura que de facto publiquei e que li, não só da minha editora, agora com menos tempo, mas que li. E que, de facto, o Sidónio Pais não me parece que tenha sido um germanófilo. Era uma linha política diferente. Isso o Dr. Vítor Raquel está a deixar um mote para uma próxima abordagem. Uma próxima abordagem, no momento, aqui na sede do programa, aliás, numa conversa também já estávamos a ter em off, que vem aí outra efeméride, pronto, que é o bicentenário da Revolução 24. Revolução, eu chamo-lhe o pronunciamento militar, sim. 24 de agosto de 1820, da questão do advento do liberalismo de uma forma mais definitiva, porque as questões do liberalismo já se colocavam anteriormente, e esta questão do que o Dr. Vítor Raquel põe do Sidónio Pais, que é a tal figura que não está entendida, que foi rotulada de germanófilo, mas que a análise histórica, ou uma análise mais aprofundada, até mais transversal, pode vir a dar uma ideia completamente diferente. Não há uma ideia errada, mas diferente, uma reinterpretação.
isso pode-se aplicar agora aqui, e eu pergunto ao Dr. Vítor Raquel qual é a sua opinião, e até como não só como editor, mas dentro de todas as valências que reúne, que talvez seja a oportunidade para se fazer aquilo que não está feito. Que é, a partir de agora, deste ano, temos a justificação para reequacionar, reestudar, passo a expressão, tudo o que é a história do que é o liberalismo, o que são os movimentos políticos liberais e conservadores, porque nós já vamos dar depois os tais rotulagens que têm que ser muito mais tem que levar toda uma interpretação diferente, sim. toda uma análise de outra natureza, que é até o Cerco do Porto, e depois também esta questão. Eu penso que ainda muitos dos nossos concidadãos remetem que a Guerra Civil se limitou ao Cerco do Porto. Nós já tivemos aqui muitos programas sobre isso, não é? Civil, há uma alargada frente. Estranhamente, é uma guerra cujo foco histórico se centra muito a norte, mas que a mudança do paradigma estratégico e tático se modifica totalmente a sul. Sim, e que vai obrigar... Eu tenho constatado, por exemplo, que as batalhas que se desenrolam, por exemplo, a Ceiceira, Almoster, Alcácer, não estão assim tão estudadas quanto isso. Não estão estudadas no plano militar e talvez não estejam estudadas noutros planos. Portanto, ainda há estudos muito fracionados sobre o desenrolar da batalha, o desenrolar do desempenho. Muito disso passa, por exemplo, por ler atentamente a narrativa estrangeira. E aqui não naquele pensamento que o que é estrangeiro é bom, mas naquele pensamento do que ai dos vencidos. Exatamente. Claro. É que a verdade é uma. Os liberais vencem toda a historiografia. De repente, o que é que faz? É um panegírico ao liberalismo. É aquele velho problema do bom e do mau. Ganhou é bom, e o que é demonizado? É demonizado o partido de Dom Miguel. E os que o seguem. E como todas as guerras civis, e esta está antes da questão da Primeira República, logicamente, está cronologicamente para trás, claro. Não há aqui muitas zonas de cinzento. Eu penso que vai haver muitos desafios de futuro para o Dr. Vítor Raquel enquanto editor, porque eu vejo que eu digo isto porque eu vejo como editora, e não só, até no plano pessoal das nossas intermináveis conversas, porque isto não se resume só a nossa amizade permite-nos ter essas conversas, quer dizer, a nossa conversa de café não é propriamente de futebol. Exatamente. Poderia ser, não tenho nada a obstar, mas nada contra o futebol. Nada contra o futebol. Pronto. Mas para mim esgota-se após beber a cerveja e comer os termossos. Pronto, acabou. Eu nem isso. Eu também não. Mas muitas vezes, e agora se calhar equacionamos essa questão, de que não, se calhar está a ser necessário voltar a abrir o estudo ao que é os primeiros 50 anos do século XIX português. Uhum. Nós também fizemos esse esforço e na altura a editora Dr. Vítor estava um bocadinho no início, que foi o bicentenário das invasões francesas, mas que já se fez uma produção na altura, a nível científico, de muitas leituras, de reequacionar determinados aspectos históricos, mas eu atrevo-me a dizer que foi muito mais profunda a abordagem no centenário da Grande Guerra. Sim, foi. Envolveu outros meios, Pois, porque realmente aquela guerra civil larvar, que eu volto a insistir, que eu acho que é referencial, só essa forma que o professor António José Tolo atrever-se a dizer, passa a expressão, havia um estado de guerra civil larvar ou intermitente. Intermitente. E não é só o professor António Tolo, o professor António Tolo, o Paulo Duarte, também exatamente. Um civil que é também exatamente, do Instituto de Defesa Nacional, também tenho o prazer de conhecer. Sim, um querido amigo também, portanto, e que de facto afirmam isso, portanto, e de facto a Primeira República, portanto, foi uma época muito difícil, muito dura. E explica o que vem a seguir. Não? E explica muito o que vem a seguir, porque sem Primeira República, de certeza que não tinha existido o Estado Novo. É uma coisa é uma coisa que se esquece com muita frequência. E quem sabe se não existiu o Estado Novo por causa de Lali. Porque há aqui um ressentimento
muitíssimo grande por parte de determinados setores políticos e militares ao que foi feito. Ao que foi feito na Flandres. Nomeadamente por causa da Flandres. Embora a África aqui também tenha sido uma desgraça. A África foi uma desgraça. O Sotel e o Coronel Lemos Pires põem isso no livro, nesta linha de investigação. Colocam isso a nu. Aquilo é arrepiante. Em termos de importância, dá-se mais importância à frente ocidental do que propriamente à guerra nos colónias. Pelas conotações políticas. Exato. Porque houve ali uma humilhação, de facto, eu não sei se foi intencional, se não foi, mas uma coisa é certa. O exército, tal como existia na República, foi desmantelado pedra sobre pedra. Há um episódio célebre, que é o assalto à escola de guerra, em que 1915. Os revoltosos mataram 2 cadetes e um oficial depois da rendição. Portanto, era assim que isto andava. Por exemplo, grupos armados que entravam nos quartéis e silenciavam os oficiais. Portanto, a cadeia de comando deixou de existir. Se isto acontece cá, como é que começa a refletir nas frentes operacionais, nos teatros operacionais? E muito complicado. Foi uma altura e depois agravada por fenómenos que não se podiam controlar, como foi o caso da gripe espanhola, que provocou uma mortandade terrível para a tuberculose. Quer dizer, inclusivamente, há aqui um especialista no Porto, o Dr. Ramalho, que é um especialista nesta matéria e pode explicar esta questão muito bem. Portanto, o problema da tuberculose durante a Primeira República, no início do século XX, que foi uma coisa terrível, matou milhões de pessoas, não só em Portugal, mas... Claro. Isto era terrível. Nós, hoje em dia, com todos os problemas que temos, e não são poucos, não conseguimos perceber na sua plenitude o que os nossos bisavós passaram. Foi muito complicado. A minha avó ainda assistiu a combates aqui no Porto em 1900... o que é o 3 de fevereiro de 1927. A minha avó sofreu na pele. Refugiou-se tudo no quartel do Carmo, bombardeamentos No 3 de fevereiro de 1927, a minha avó morava em Vila Nova de Gaia e literalmente o quintal, eu não querendo brincar, mas o galinheiro, porque era porque as pessoas se refugiavam, mas que remédio? Não se refugiou no galinheiro, mas há uma granada de 7,5, porque pela identificação que foi feita, que vem do Porto em direção à Serra Pila Passa e vai atingir, porque ela morava lá perto, na parte superior, onde está agora o parque de manobras da unidade de apoio. Portanto, quer atravessar por aquela rotundazinha que vem da Ponte do Infante e caiu lá uma 7,5, porque eram as peças que estavam a ser usadas, que eram das peças que tinham vindo de Amarante. Quer dizer, claro. Isto estava muito vivo na memória da também, onde é o atual Monte da Virgem, instalações da televisão. E já estamos a falar da revolta do 3 de fevereiro. O Porto, quer dizer, mas houve uma série delas. A minha avó, com 12, 13, 14 anos, assistiu a isso. E contava-me essa história. E que é lá estará Lisboa. E que lá estará Lisboa. Foi muito complicado. E estas premissas que estamos aqui a debater são as premissas que são aplicáveis à questão da Guerra Civil. Porque a Guerra Civil foi pintada de uma determinada forma na historiografia, porque ela, a certa altura, para de ser abordada, porque entram outros temas. Claro. E de facto, não há, neste momento, a oportunidade para se estudar os dois lados, porque os dois lados também não são blocos. Não é politicamente correto. Não haveria. Na altura não era. Politicamente correto abordar não seria. Mesmo agora, não sei se concordam comigo, há aqui vetores que ainda é sensível mexer. Há bons trabalhos de ciência política e de história sobre este assunto. Mas ainda é política. Porque criou-se, por exemplo, uma certa mitologia, desculpem usar o termo, pode não ser o mais adequado, mas é o que me ocorre, acerca da coerência, quase do panegírico do lado liberal. Eu sou insuspeito, porque eu sou liberal por natureza, mas quer dizer, também sou historiador e aqui não posso ter lados. Quando nós começamos a constatar, quando se começa a ler as documentações, que durante muito tempo não se podia ler, muitos historiadores, há muitos anos atrás, não se atreviam a ler a narrativa inglesa. Porquê? Porque era estrangeira. Eu não sou inglesa. A belga e a italiana, porque temos cá italianos, já referimos isso cá, que são 90 italianos, são claramente, eu digo aqui, que são carbonários, bem fugidos de género. Aliás, há certas
aspectos militares, agora numa publicação que eu estou a preparar, que define qual é o tipo de armamento que eles vão receber, precisamente por virem de Génova. Bom, mas isso também, não desvendando totalmente, mas há um inglês que foi adstrito ao Estado-Maior Liberal, salvo erro, Lloyd Hodges, que nas reuniões de Estado-Maior, tem dito isto até a exaustão, conseguiu contar, em reuniões de Estado-Maior, do Estado-Maior, quando Dom Pedro estava presente, o Vila Flor, e depois quando vem a personagem que o Dom Pedro não suportava, que é o Saldanha, que é o ponto de, digamos, até agora é considerado ponto de ruptura, é dado quase como, perdoem-me, o Rommel da Guerra Civil, mas depois vamos a ver algumas narrativas. Ele teve grandes hesitações em termos táticos durante a batalha ou da Almostra ou da Aceiceira, agora não me recordo. E esse inglês contou 12 fações dentro do... Liberais. 12 fações. Contra o Dom Pedro, a favor de Dom Pedro, palmelista. Isto tem que ser estudado. Porque, para mostrar até existiram já trabalhos. Falta fazer a revisão da literatura e falta atualizá-la. Mas também vamos pensar. As fontes primárias têm muita informação. Exatamente. Aliás, temos um caso de um mestrado que foi agora defendido recentemente. Aliás, esteve presente cá o Dr. João Paulo Luz, quer dizer, que apanha uma ata de variação da cidade do Porto com 968 notáveis da cidade a aclamar Dom Miguel em 1828. E com meia dúzia delas a aclamar o Dom Pedro e outra meia dúzia a aclamar a Dona Maria. Isto é uma contradição. Agora, também vamos pensar. Ora bom, nós temos muitos conservadores que estão no lado liberal porque de facto não suportam, passa a expressão, a figura de Dom Miguel ou o que ele possa representar. Mas também vamos ter do lado do Miguel muitos conservadores que também não concordam com os métodos dele. Também é preciso estudar isso. Como temos em 1820, nos intervenientes, também há uma certa confiança, e isso também é uma oportunidade para perceber bem o que é o Sinédrio, e quem está no 1820, que não é só do Sinédrio, está o general Gaspar Teixeira de Lacerda, que está lá no 1820. Está porque é liberal? Não. Está porque se sente ofendido corporativamente pela predominância inglesa nas fileiras de comando do Exército, porque ela não acabou em 1814. Continuou. Nós já abordámos aqui isto. Portanto, o programa não é sobre isso. É os desafios que podem vir a surgir de estudos ao futuro que vêm, se calhar, também trazer... Mas os miguelistas são realmente miguelistas? Ou temos pessoas que estão contra o Dom Pedro e que assumem o papel da parte do Miguel por força das circunstâncias? Pois. Porque há aqui uma coisa muito interessante, que também pode ser uma reflexão para um estudo, um desafio. Quando se dá o setembrismo de 1837, ou seja, o começar a ajustar... Lá está. A prova que o Partido Liberal não era preto nem branco, mas cheio de cinzentos. É o setembrismo, logo a seguir Lá está. Os paralelismos que o Dr. Vítor falava. O Dr. Vítor falou que há o Lalis e o pós-Lalis. Nós temos o 1834, Évora Monte, e o que vem a seguir. E o que vem a seguir é o ajuste de contas. Aliás, o grande ajuste de contas é a Guerra da Patoleia. Mas temos logo o setembrismo. E o que é o setembrismo? Uns com a Carta, outros com a Constituição. E os miguelistas, uma boa parte dos miguelistas, apoiam quem? E agora, perdoem, vou chalacear. O termo geringonça não é de agora. Porque há documentação que mostra que os miguelistas preferiram apoiar a esquerda da Constituição de 21-22 do que apoiar a Carta Constitucional de Dom Pedro, por um simples facto. Porque a Carta Constitucional tinha sido feita por Dom Pedro. Então se tem... A senha contra o Dom Pedro é tal que a direita conservadora, Dom Miguel, se quisermos pôr as coisas em termos da política moderna ou da política contemporânea, eles preferem apoiar a esquerda. O corporativismo, que também faz parte de todo o jogo político e estratégico e deste racional. E dentro do 24 de agosto de 1820 temos um general que está lá presente, que é o Gaspar Teixeira de Lacerda, como eu disse, que está lá e depois aparece-nos em 1832 a ser enviado para o Porto por Dom Miguel para comandar, a certa altura, o teatro de operações de cerco ao Porto, porque o general Póvoas e o general Santa Marta não se entendiam. Pois. Portanto, eles têm 24 de agosto, criam uma Constituição para o país. Não. Apanham uma carruagem. De facto, há um partido claramente liberal que quer uma Constituição à semelhança da de Cádiz. Isso, pronto, são coisas que agora vão...
Eu acho que este ano vai disputar toda esta série de estudos. Mas a reboque disto vai a situação corporativa dos oficiais do Exército, que são preteridos por os ingleses, vêm aqui buscar promoções mais baratas de comprá-las em Inglaterra pelo sistema simónico das promoções. Exato. Não é? Para comprar o cargo de capitão era preciso ter uns milhares de libras. Mas isto, os movimentos corporativos terminam aqui. O 31 de janeiro é um movimento republicano, é um movimento corporativo também da ascensão da classe de sargentos de praças de pré a uma classe intermédia. Pois. E o próprio 25 de Abril. Por trás das revoluções e dos movimentos políticos, eu acho que esta editora tem sempre este cuidado de trazer esta e outras, de começar a trazer este pensamento crítico aos grandes movimentos. Sim. E reparem, não subscrevo como editor a premissa de que as pessoas não leem coisas técnicas, ou excessivamente técnicas. Bom, se isto é a verdade, é apenas uma parte da verdade, porque estes livros que nós temos vindo a falar são livros técnicos, mas que estão bem escritos. Sim, escritos de forma fundamental. Portanto, o desafio que eu, como editor, posso fazer à comunidade científica, à comunidade académica que agora vai iniciar estes trabalhos é: estudem cientificamente e o melhor que se puder e souber determinados assuntos, porque para publicar, publica-se, mas com, digamos, de uma forma que as pessoas entendam. Eu tinha um professor na Faculdade de Letras, e que ainda é professor na Faculdade de Letras, que dizia que o Matoso era um excelente historiador, mas era um péssimo escritor. Pois. Não, ora bem, o professor José Matoso tem uma forma de escrever, mas, por exemplo, o professor João Gouveia Monteiro consegue escrever para as massas. Exatamente. Qualquer livro que ele edita é um sucesso, é um best-seller, por exemplo. Porquê? Porque são temas queridos da nossa história, é verdade. É verdade, faz parte do nosso imaginário. Mas tem uma escrita superior, obviamente. Portanto, e nesta área esperam-se ainda boas investigações, bons trabalhos de investigação, que depois têm que incorporar uma dimensão, digamos, generalista. Portanto, vamos converter a tese, ok, para o público em geral. Expurgá-la de tudo quanto é, digamos... mais hermético em termos académicos. Possa ser maçador. Aqueles passos académicos que uma tese tem que ter, vamos expurgar disso, e vamos converter algumas passagens do texto para o público em geral. Porque lá está, o médico pode falar sobre tuberculose, mas ai de nós se nos atrevemos a ler um trabalho técnico de tuberculose. Não percebemos metade. Portanto, o historiador tem que ter essa consciência. Portanto, e os médicos, se querem escrever trabalhos de divulgação, têm que ter consciência que não podem falar fechar-se a sua torre de marfim e falar para o umbigo. Exatamente, sim. Não pode. Portanto, há um momento para comunicar com os pares, há um momento para comunicar com o público. E perdoem-me agora esta provocação, mas... tanto o médico, como o historiador, como o engenheiro, ou seja, está aqui para trabalhar para o público. Sim, é verdade. Não é provocação, é um facto. Senão andamos todos aqui a puxar a carroça em sentidos diversos e não sai do sítio. Torna-se autofágico. Não sai do sítio. Mas verifica-se em algumas instituições aqui portuguesas que é muito autofágico. Muito do que se tem vindo a passar. Eu espero, com o trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo destes 15 anos, estar a cortar um pouco esta lógica. Também, obviamente, tenho tido autores verdadeiramente extraordinários que sabem isto e que simplificam. A boa parte dos trabalhos que eu edito são teses de doutoramento. Supostamente, trabalhos a médicos pesados e tal, mas que, pronto, enfim, são expurgados destes elementos mais técnicos, desta linguagem mais técnica e depois entram no circuito comercial normal, por forma a divulgar o conhecimento, que é isso que todos nós pretendemos. Nós não escrevemos as teses, nem fazemos os estudos para nós próprios, exatamente. Nem para meia dúzia de pessoas, é para o público. Há uma fase em que se tem que trabalhar para meia dúzia de pessoas, que é a defesa da tese, da arguência, etc. E depois há um momento de comunicar. E acho que esta possibilidade que hoje em dia há, e não só nas microempresas como a minha, e muitas, até eu próprio já escrevi sobre estratégia, portanto,
há um momento para comunicar. E, portanto, e as pessoas, e eu estou plenamente convencido, porque de outra forma já não era editor, estou plenamente convencido que as pessoas estão receptivas, muito receptivas a este tipo de trabalhos. Sobre a questão da guerra civil, venham os bons trabalhos. A todos os níveis, do uniforme ao armamento, à ciência política, à estratégia, venham, porque há muito pouco. Ela precisa ser feita. Precisa ser refeita. Ou até travar um mero trabalho de divulgação, porque é um período da nossa história também complicadíssimo, não é? Guerra civil, um conjunto de guerras civis, todas elas ali encadeadas. E é mesmo a guerra civil no seu sentido muito amplo, porque guerra entre irmãos, sangrenta. Vizinho contra vizinho. Estamos a falar de coisas que passam. A guerra civil em si, o conceito de guerra civil, num país, um povo que é o mesmo povo, em guerra é uma coisa que não é propriamente... A guerra é uma tragédia. Sim. Mas a guerra civil ainda consegue ser uma tragédia maior, porque nós estamos a falar muitas das vezes, vejam o que se passou no Kosovo e na Bósnia recentemente, exatamente. Vizinhos que conviviam pacificamente de repente começaram-se a matar. Exatamente. Portanto, isto altera aqui os pratos da balança completamente. Portanto, isto é muitíssimo complexo de gerir. E Portugal passou por esse período durante o século XIX. E é uma fase da nossa história que de facto não está nem muito estudada, mas principalmente muito divulgada. Há muito pouca literatura sobre comercial, acessível a qualquer pessoa que queira adquirir. É verdade. Há muito pouca literatura. Depois há uns artigos nas histórias de Portugal e tal. Há um ou outro trabalho dedicado. E depois trabalhos académicos, que não saem das bibliotecas dos repositórios e dos arquivos, portanto, que não têm circulação comercial. E está na altura, de facto, da comunidade científica de se começar a mobilizar. Daí aproveitar-se as datas simbólicas para isso. Se não, eu já tenho trabalhos em cima da mesa que estão a ser feitos neste momento sobre a guerra civil. Porque se não de outra forma, que venham então de facto as efemérides, pelo menos se é o fator de aceleração, o fator motriz, que assim seja. Por isso, estamos a chegar ao fim do nosso programa. É verdade, eu não pedi os sininhos. Mas pedindo os sininhos. Os likes e as subscrições. Eu e o Paulo queríamos agradecer ao Dr. Vitor Raquel a sua presença. E parabéns pelo excelente trabalho que tem vindo a desenvolver em prol da cultura e da cultura histórica e militar portuguesa. Bem-ajam por isso. E a toda a equipa da Rádio Transforma, porque de facto foi preciso muita coragem. E um bem-aja também olha, desculpa, a tua presença, porque isto obrigado. Nós claro que sim. Obrigado. E ainda, mais uma vez, estaremos sempre a considerá-los e reiterando, porque ainda estaremos em janeiro, penso eu, o ano 2020, 2020. Sim. E 2020 é muito estratégia do governo. Se calhar, eu comentava aqui há bocado com o Paulo Rezende Ribeiro, iremos ter outro convidado muito interessante, que é o Francisco Furtado. Irão ver porquê. Que também contribui à sua forma, de uma forma, eu não gosto do giro, mas de uma forma muito bonita para a divulgação da nossa precisa fazer muita investigação para conseguir chegar lá. Mas é uma pessoa que não dispensa quando precisa de perguntar, de ler, para fazer aquilo que faz. Gosta de fazer as coisas com rigor. E gosta de fazer com muito rigor. Portanto, será um próximo convidado no nosso formato A3. Mais uma vez, e agradecendo aqui à nossa regia, Joaquim Almeida, sempre a acompanhar-nos, também os votos de 2020. Muito obrigado. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.